Muito provavelmente você escutou essa semana de um caso de um homem que pegou Covid, tinha câncer e ficou curado do câncer. Se você não escutou sobre isso e não tá entendendo nada do que eu tô falando, eu vou resumir aqui pra você e vou comentar por que esse caso, esse fenômeno não é tão novidade assim. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no Milocando. E hoje vamos comentar o caso que foi publicado no British Journal of Hematology, de um homem de 61 anos que foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, que é um câncer relativamente raro que afeta células do sistema imune chamadas de linfócitos. Além disso, esse paciente tinha um problema sério de insuficiência renal e tinha passado por um transplante mal sucedido de rim. Logo após o diagnóstico de câncer, esse senhor foi diagnosticado com Covid e ele ficou internado por 11 dias. Nesse tempo, ele não recebeu nenhum tratamento para o câncer, foi liberado para continuar recuperando em casa e 4 meses depois ele retornou ao hospital e quando fizeram o exame, uma tomografia computadorizada, descobriram que o câncer dele tinha regredido absurdamente. Um câncer que tinha várias metástases pelo corpo, de repente tinha praticamente desaparecido. E isso foi atribuído à infecção com o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, já que o paciente não tinha sido tratado para o câncer. Acredita-se que de alguma forma esse vírus tenha causado o que chamamos de resposta antitumoral, ou seja, ele pode ter ativado uma rede de células do sistema imune para combater o vírus e, além disso, acabou combatendo também as células cancerígenas no bolo, todo mundo junto. Isso me lembrou o episódio de Dr. House, um episódio antigo do rapaz que curou a mulher. Qual é o episódio mesmo? Não sei. Não assisto. Daquele episódio lá que tinha um rapaz que achava que tinha poderes sobrenaturais e daí ele cura uma mulher que tinha câncer e no final descobre que na verdade o cara passou foi herpes pra mulher e por causa disso da infecção que a mulher ficou curada. O editor vai deixar aí pra você a informação de qual episódio que eu tô falando. Por mais incrível e interessante que isso pareça, esse acontecimento não é exatamente um fato novo. Já existem outros relatos assim na literatura científica há séculos, de vários pacientes que tiveram também remissões de cânceres após contrair algum tipo de infecção assim bem agressiva. Talvez o primeiro indício que se tenha dessa relação entre a infecção com algum micro-organismo, seja vírus, bactéria, fungo ou protozoário, com a regressão de tumores malignos, tenha sido observado lá no Egito Antigo e relatado no papiro Ebers, que é uma espécie de tratado médico de 1500 a.C., onde descrevia uma solução para tratar tumores, colocando emplastos sobre incisões que eram feitas na pele, e aí isso causava uma espécie de infecção que acabava induzindo então uma regressão desse tumor. Existem vários relatos publicados entre o século XVIII e XIX de pacientes que apresentavam tumores que gangrenavam ou lesionavam e aí por isso acabavam infeccionando, e logo após disso esses tumores regrediam muito, ou o paciente não apresentava mais sinais clínicos desses tumores, pois o sistema imune tinha sido ativado de alguma forma para atacar aquele tumor maligno. Tem até um caso de 1868 de uma mulher que tinha um câncer incurável e tinha feito uma cauterização em um dos tumores no pescoço. E aí logo após disso ela foi colocada num quarto ao lado de um paciente que tinha uma infecção de pele, erisipela, causada por uma bactéria Streptococcus. E nisso, a mulher também contraiu essa bactéria, acabou ficando bastante doente por causa disso, só que logo depois ela ganhou de brinde uma redução de um câncer. É tipo, pega o Streptococcus e fique livre do câncer. E aí, você topa? Eu não topo nem pra lá. Porém, os casos mais conhecidos talvez sejam o do cirurgião William Collen, que a partir de 1891 passou a tratar os pacientes que tinham algum tipo assim de câncer incurável com uma espécie de coquetel de bactérias mortas ou meio que inativadas, que são as bactérias Streptococcus pyogenes e a Serratia marcescens. Eu acho que é assim que pronuncia. Enfim, é sempre complicado pronunciar nome científico.
E ele fazia isso exatamente para estimular o sistema imune ali, meio que indiretamente, para combater aquele câncer. Isso ficou bastante conhecido por muito tempo como as toxinas de Coley. E acredite se quiser, esse foi um tratamento usado oficialmente até 1963. E se eu não me engano, a última vez que foi usado foi em 1980 na China. Eu acho que até hoje algumas pessoas usam assim, só que meio que debaixo do pano, tá ligado? Agora pensa, as pessoas hoje em dia têm medo de tomar uma vacina com RNA. Antigamente o povo botava bactéria no corpo. Nem sabia o que tava colocando, mas só a ideia de ser curado botava bactéria. Porque assim, né, gente? Tem um problema por trás disso que os médicos não aceitaram, que era o quê? Os efeitos colaterais. Então ele era muito criticado, porque assim, muitos pacientes foram realmente, aparentemente curados, que a gente sabe que a tecnologia era um negócio assim, né, muito diferente lá naquela época, mas tinha também muitos efeitos colaterais e tinha gente que morria por causa disso, né? Mas pra quem já tá morrendo por causa de um câncer, eu acho que a última solução, né, a pessoa acaba se arriscando. Já lá pela metade do século XX existia o que a gente chama de viroterapia, que basicamente era aplicar vírus em pacientes com câncer de forma indiscriminada, porque naquela época você não tinha a tecnologia que tem hoje, que permite o quê? Manipular o genoma do vírus, customizar a coisa toda. Então era ali no bruto mesmo. E eu nem preciso comentar o quão ruim isso dava quando a infecção saía do controle e o paciente acabava morrendo por causa disso, não é mesmo? É que nem aquela roleta lá do PlayStation que a gente tava comentando. Pra você que assistiu o Bom Dia e Companhia, vocês lembram da roleta, né? Ou você podia ganhar um PlayStation, uma boneca ou só uma conta de telefone. Só que nesse caso o preço é mais alto, né? Era mais tenso. Eu nunca recebi essa conta de telefone porque eu nunca liguei, porque eu sempre fui uma criança muito inteligente. Eu sabia que eu não ia ganhar. Se você ligou, deixe seu comentário aí embaixo. Você era uma criança feliz. Além disso, tinha um problema também, que era o quê? O fato de alguns tipos de vírus causarem também alguns tipos de câncer. E como as regulações em relação a ensaios clínicos com patógenos vivos começaram a ficar mais rígidas, a viroterapia, então, parou de receber tanta atenção e a quimioterapia e a radioterapia, que são as técnicas que a gente conhece hoje em dia, são bem mais difundidas, começou a se solidificar nessa época, chamar mais atenção. Mas com o avanço das técnicas de biotecnologia molecular, que permitiram, então, modificar o genoma do vírus, fazer maiores manipulações ali, começou, então, a surgir uma nova onda de pesquisas com os chamados vírus oncolíticos, que são vírus capazes de infectar naturalmente células tumorais e destruí-las e poupar, então, as células saudáveis, ou vírus que são geneticamente manipulados em laboratórios para fazer isso, causando menos efeitos colaterais e sendo dessa forma mais eficazes no trabalho lá, no serviço de matar células tumorais. E hoje em dia temos adenovírus, poliovírus, vírus do sarampo, o vírus da herpes, entre outros, que estão sendo parte de estudos pré-clínicos e clínicos para o desenvolvimento de terapias contra alguns tipos de câncer. Apenas 2 foram aprovados até o momento para comercialização. O Oncorine, que é um adenovírus modificado, que foi aprovado em 2005 na China para tratar tumores da nasofaringe, e o outro, que é chamado de T-VEC, Talimogene, que é aprovado na Europa, nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Austrália também, que é um vírus de herpes modificado para tratar cânceres de pele, ou seja, melanomas que não podem ser removidos cirurgicamente. E agora vocês me perguntam, e quanto ao SARS-CoV-2? É muito cedo ainda para dizer, ainda não tem uma pesquisa sólida em relação a como esse vírus atua no organismo, todo mundo sabe disso, é muito recente tudo isso, mas com certeza esse caso do homem de 61 anos e outros casos que podem surgir vão servir como base sim para estudos sobre como esse vírus é capaz de gerar esse tipo de reação e quais são os mecanismos envolvidos nessa reação que faz com que o sistema imune reconheça e elimine esses tumores. E, obviamente, isso pode beneficiar
muitos tratamentos no futuro próximo aí, quem sabe. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. E compartilhem lá no WhatsApp com aquele pessoal que tá falando que agora coronavírus cura câncer, então a gente não precisa se proteger. Então é de extrema importância que você compartilhe e mostre que as coisas não são bem assim como parecem. Eu vou deixar todos os links das referências que eu usei pra fazer esse vídeo aqui embaixo, caso você queira lá saber um pouco mais, se aprofundar, porque eu só falei um pouquinho de várias coisas que estão por trás aí nesse mundo da pesquisa com vírus oncolíticos e com outros micro-organismos, inclusive casos de parasitos usados para tratar doenças autoimunes, por exemplo, mas isso aí já é um tópico para um outro vídeo. E se você já trabalhou com alguma coisa relacionada a isso, deixa aqui então algum comentário de alguma coisa que eu deixei de falar aqui, que talvez você considere muito importante, porque é muita coisa. Eu só pincelei aqui alguns casos de toda essa história aí do desenvolvimento dessa área de pesquisa. Se vocês quiserem se aprofundar mais, fiquem à vontade para ir lá ler, é bem interessante. E lógico, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e também de sugerir, talvez, outros tópicos que eu possa trazer aqui para discutir com vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau! Eu tô muito youtuber.